Bom dia a todos, irmãos, graça e paz, amém? Nós estamos com uma série de mensagens no Salmo 23, e eu te convido novamente a abrir no Salmo 23, eu apelidei isso de sessão do descarrego, porque no primeiro culto nós vimos como vencer a ansiedade, no segundo eu falei sobre tranquilidade para viver, e hoje eu quero falar sobre o renovar das forças. Vou trabalhar com o tema refrigera a minha alma. Olha, só de pensar já dá alívio. Refrigera a minha alma. Amém? Quem quer ter uma alma refrigerada aí, em nome de Jesus? No calor de Ribeirão, pensar em refrigeração é sempre bem-vindo, não é? Se bem que esses tempos têm chovido bem com a graça de Deus, né? E tem nos refrescados. Salmo 23, estão aí comigo? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Essa é a versão NVI. Curva a vossa cabeça. Pai santo e querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado pela presença do teu Espírito, Senhor, pois aonde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Nós cremos, Senhor, na tua presença, e ó Deus, não somente cremos, mas até mesmo sentimos este mover, este sopro, esse sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Fala conosco mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Essa versão minha é a NVI, né, a nova versão internacional, mas na versão do Almeida, corrigida, no versículo 3, que é onde nós vamos estudar hoje, restaura-me o vigor, então diz lá, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Quando nós pensamos nesse texto, né, esse salmo maravilhoso que Davi escreveu, e ele diz então que o Senhor haveria de restaurar o seu vigor, a sua força, né? Nessa tradução NVI, pode até parecer que ele está falando de um cansaço físico, né? É por isso que é importante também a gente ver mais versões, para entrar exatamente no que o autor, né, queria passar acerca daquilo que ele disse. E talvez a tradução mais apropriada está ligada realmente à alma, que é da Almeida Revista, refrigera a minha alma. Por quê, amados? Porque o cansaço físico, ele é algo que muitas vezes nos castiga, né? Todo mundo que já teve um cansaço físico sabe do que eu estou falando. Mas uma boa noite de sono consegue recuperar. Não é assim? A gente está com sono atrasado, dormiu mal, mas aí quando a gente consegue uma boa noite de sono, sem ser interrompido, você levanta pela manhã e sente que o seu corpo foi renovado. Não é assim? Mas e a nossa alma? Será que é tão simples assim? É só questão de dormir e repousar e no outro dia a sua alma está renovada? Será que é esse o método de Deus para refrigerar a nossa alma? Primeiramente vamos entender o que o salmista quer dizer com alma, né? A alma, segundo a maioria dos estudiosos, entendemos que é a parte do homem ligado às emoções, ao sentimento. Isso é alma. Aquilo que eu sinto, aquilo que me magoa, aquilo que me ofende, aquilo que me sobrecarrega. Pois cremos que o homem ele é corpo, alma e espírito.
E a parte do espírito seria a parte que cada um de nós temos, que é onde nós conseguimos nos conectar com Deus. Então, alguns até defendem que não existe três, existe somente duas partes, a dicotomia, que o ser humano é corpo e alma, parte espiritual e parte física. Mas muitos textos bíblicos falam de corpo, alma e espírito. É que o espírito e a alma talvez trabalhem numa dimensão só, né? Então fica quase que a mesma coisa. Mas eu creio nessa divisão em três partes do ser humano: corpo, alma e espírito. E quando a nossa alma está cansada, meu querido, aí sim é um problema sério. Você encontra pessoas esgotadas, não é porque trabalhou muito, como dizem os antigos, trabalho não mata ninguém, mas o estresse da alma, o cansaço da alma, esse sim mata. As depressões, os estresses estão muito associados com este cansaço da alma. E como que uma alma se cansa? Ela se cansa porque ela é uma área que está ligada às emoções, e as emoções, quando são afetadas, elas sobrecarregam a alma. Então você tinha uma super expectativa acerca de alguém, e de repente você descobre que este alguém não correspondeu à sua expectativa. Ou que é pior ainda, esse alguém foi exatamente o contrário da sua expectativa. O que afeta? O seu corpo? Não, a sua alma é afetada. É lógico que uma alma afetada depois pode sobrecarregar o corpo também. Mas a princípio o problema está na alma. São as angústias do dia a dia. São os traumas que a gente se depara na convivência com outros, convivência com aqueles que nós amamos. São os embates da vida, a luta pela sobrevivência, pela conquista, por se manter. Tudo isso vai sendo trabalhado na alma. Sendo trabalhado na alma. E de repente, meu querido, você se encontra com uma alma cansada, com uma alma sobrecarregada. E esse salmo de Davi diz: olha, o Senhor refrigera a minha alma. Oh, aleluia! Deus é poderoso, somente Ele é poderoso para refrigerar a sua alma, meu querido. Refrigerar a nossa alma. Como é que Deus faz isso? De uma forma instantânea e sobrenatural? Pode fazê-lo, pode fazê-lo. Mas eu percebo que sempre há um tratar de Deus através da palavra e do Espírito. Porque se você rejeita a sua palavra, como que o Espírito vai agir na sua alma? Portanto, hoje o Senhor aqui vai nos dar uma direção, nos tratar acerca desse problema da alma com a sua palavra. Amém? E se você que está aqui nessa oportunidade abrir o seu coração para receber a palavra, o sobrenatural de Deus virá para trazer refrigério à sua alma. Poucos creem nisso? Amém? Aleluia! Apesar de que eu estou na fé desde os meus 22 anos, quase todos os dias eu preciso que o Senhor refrigera a minha alma. Que refrigera a minha alma, porque somos humanos. Não tem super-herói espiritual, super-herói cristão. Somos seres humanos que estamos ligados a outros seres e que, de forma que quase que cotidiana, nós estamos expostos a esses traumas da alma. Portanto, o Salmo 23, Davi diz: refrigera a minha alma. E eu fiquei pensando, o que pode sobrecarregar uma alma? Talvez tenha a lista seja maior, mas eu destaquei 3 coisas aqui para a gente pensar nessa oportunidade, que pode estar sobrecarregando a sua alma. Pecado, que gera culpa. Pecado que gera culpa, e se tem uma coisa que sobrecarrega a alma é a culpa. Segundo lugar, a angústia. A angústia devido aos traumas, às lutas da vida. E em terceiro lugar, amargura e ressentimento. Eu acredito que essas 3 coisas precisam ser tratadas. Visto que tem mais, com certeza pode ter mais, mas essas 3 talvez sejam as que envolvem, globaliza essa situação da alma cansada. Primeiro delas, pecado. E eu começo com uma frase: aceite o perdão de Deus.
Aceite o perdão de Deus, porque muitos têm dificuldade para entender, aceitar e descansar nessa graça providenciada na cruz em Jesus Cristo. Aceite o perdão de Deus. Amados, o pecado é uma coisa que cansa o ser humano. Lá fora, ele é transvestido com um brilho maravilhoso. Na internet, nas redes sociais, na televisão, na mídia, o pecado aparece como quase que uma solução para o ser humano. Ao ponto de pessoas criarem chavões pecaminosos, como nada melhor do que uma saidinha no casamento para apimentar o seu relacionamento. Uma saidinha que eu digo é com outro parceiro, com outra parceira. A solução apresentada pelo mundo é que o pecado vai te satisfazer, é que o pecado vai te trazer paz, tranquilidade. Mas quando você começa a caminhar e ouvir de pessoas e também pela sua própria vida, você começa a entender que é exatamente o contrário. Mas a propaganda é enganosa. Eu vi um testemunho essa semana de uma moça que era muito atuante na internet, tinha milhares de seguidores, né? E que pousava lá como uma pessoa completamente realizada. Quem viu o status dela falava assim: eu quero ser como essa mulher, bonita, aparentemente feliz, um sorriso no rosto. E eu vi o testemunho dela e fiquei chocado. Ela disse que começou a se entregar ao pecado de prostituição, saindo com vários homens. E como um abismo chama o outro, depois ela já não se satisfazia mais com isso, começou a sair com mulheres. E depois já não se satisfazia mais com isso, começou a focar em sair com um homem casado, a fim de destruir os casamentos e os lares. E ela chegou num fundo de poço de existência, em que o pecado alcançou de tal maneira, que é lógico, pensou no suicídio, e tentou o suicídio, e não conseguiu. E pela infinita graça de Deus, ela veio a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E ela deu um testemunho maravilhoso do que Deus fez na vida dela, de como Deus tratou com ela. E quando eu vi aquele testemunho, eu falei assim: mas não é isso que eles anunciam nas mídias. Não é isso que o mundo diz. O mundo diz que o pecado vai ser bom para você, vai ser bom para mim, vai ser bom para a gente. É um engano do inimigo, porque o pecado, mais cedo ou mais tarde, vai acabar com a vida de uma pessoa. E depois do pecado, o que acompanha? Acompanha a culpa, que é um sentimento terrível na alma, que enquanto a pessoa não conseguir se libertar disso, ela não vive em paz. A culpa pelos seus erros. E todos nós já sentimos culpa, sim ou não? A culpa é um processo até bom em certa parte, porque ainda nos alerta acerca do erro. Quando você já não sente mais culpa de nada e só comete os pecados sem sentir nenhum tipo de culpa, isso é um mau sinal. É sinal que a sua alma está anestesiada. É sinal que você pode ter cauterizado a sua alma. É como tomar café quente, né? Primeira vez que você põe na boca, te queima e você já não quer. Mas se todo dia você se acostumar a tomar um café quente, ele já não queima mais a sua boca, não é? Cauterizou, você se acostumou com aquilo. E muita gente vive um cansaço espiritual na alma por causa da culpa do pecado. E a culpa é uma coisa interessante, porque você não se livra dela, não é? Você fala: eu vou mudar de cidade, a culpa vai junto. Vou mudar de emprego, a culpa vai junto. Vou mudar de marido, a culpa vai junto. Pensa numa coisa que é companheira, é a culpa. Ela vai te acompanhando. E tentamos várias maneiras de lidar com a culpa. Alguns tentam negociar com a culpa, né? E ele fala para si mesmo: não, mas eu fiz isso, mas é por causa disso. Eu só agi dessa forma porque ele fez primeiro. Então você está tentando negociar com a sua alma e com este sinal, com esse alerta chamado culpa. Não funciona. Não funciona, vai continuar lá, latente na sua alma. Dizer que todo mundo faz é algo que a gente às vezes também faz, não é? Para quê? Para acalmar a culpa.
vem a culpa na alma, então vem uma voz e diz: mas todo mundo faz, vai. Estamos em pleno século XXI. E assim você tenta apaziguar a culpa. Alguns jogam a culpa nos outros. A maioria de nós fazemos isso, né? Para aliviar a culpa, vamos jogar a culpa em alguém, né? Adão, por que você comeu do fruto? Foi a mulher que tu me deste. Opa, a culpa é da mulher e sua que me deu ela. Tem que jogar a culpa em alguém, para tirar esse peso da alma. E algumas pessoas chegam no outro extremo, que é um autoflagelo. É aquela pessoa que fala: a culpa é toda minha, eu não presto, né? Eu não mereço viver. Aí é o inverso, é um autoflagelo. Mas a culpa continua ali, ela não sai com esses artifícios. Como é que a gente pode ter um alívio deste mal chamado culpa? Somente uma maneira. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Estamos sem a projeção aqui, eu vou tentar abrir rápido e vou lendo, mas se vocês abrirem juntos, melhor. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15, o que a palavra de Deus nos diz? Diz assim: quando vocês estavam, deixa eu ver se é isso mesmo, isso. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Olha que texto maravilhoso, diz que ele já nos perdoou. Eu gosto dessa comparação colocada pelo apóstolo Paulo de uma dívida que foi gravada na cruz. É como se tivesse uma promissória contra você, uma promissória de uma dívida, de um pecado, de um mal, de um erro que você cometeu na vida. Essa promissória, meu querido, está pesando a sua alma. E deixa eu te dizer uma coisa: tem coisa que a gente não consegue resolver mais. Sim ou não? Tem coisa que nós não conseguimos resolver mais. Não tem como voltar no tempo, não tem como buscar lá no passado. Então fica aquele peso da culpa: mas foi você o culpado, foi você o culpado, foi você o culpado. Eu trago boas notícias para você nessa manhã. O Senhor pegou essa dívida, pegou essa promissória e cravou-a na cruz do Calvário. Ele pagou essa dívida. Ele disse: está pago, está consumado. Mas muitos de nós temos dificuldade de receber este perdão de Deus. Vou te dar um exemplo mais simples aqui, né? Vamos supor que eu devia para Carol, sei lá eu, 10 mil reais, e eu não tinha como pagar, não tinha jeito de resolver, né? E aí a outra Carol, a Carol da filmagem, se compadeceu de mim, estava sobrando dinheiro, conta bufando, profetizando, hein, Carol? Aí a Carol então foi lá e falou assim: não, eu vou pagar a dívida do Éder. Quanto que ele te deve? 10 mil? Está aqui. Mas ela nem me contou. Aí eu chego para a Carol que eu devia, eu falo: Carol, eu estou tentando. Ela fala: ei, Éder, descansa. A Carol, nossa amiga, já pagou a sua dívida. O que você faria, meu irmão? Se coloca nessa situação. Você não tinha como resolver, não tinha como pagar. Ah, eu não aceito. Hã? Quem é que ia falar eu não aceito aí? Ah, não, eu não quero isso. E agora, o que eu faço? Agora eu devo para outra Carol. E talvez alguns pensam assim acerca de Deus: Deus pagou os meus pecados e as minhas dívidas, mas agora eu devo para Deus. Então eu tenho que ir na igreja no domingo, porque Deus foi bom comigo e eu devo para Deus. Então eu tenho que vir na reunião de oração de terça-feira. Reunião de oração de terça-feira. Reunião de oração de terça-feira. Só para
Por quê? Porque talvez algumas pessoas acham que agora ele tem que participar, ele tem que vir, porque Deus foi bom com ele e pagou a sua dívida. Meu irmão, você entendeu errado. Deus pagou a sua dívida, você não precisa mais carregar essa culpa, você está liberto pelo poder do nome de Jesus, mas Ele não quer que você venha porque você tem dívida, Ele quer que você venha porque você o ama, porque Ele pagou a sua dívida. É completamente diferente. Eu não venho para pagar nada, eu venho de gratidão por amor do que Ele fez por mim. Deus já carregou os seus pecados na cruz do Calvário. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você precisa dizer para o inimigo, quando soprar nos seus ouvidos, você é culpado, você não tem jeito. Fala, não, eu sou sim tudo isso. Pela primeira vez você tem razão, diabo, mas Jesus Cristo já me libertou. A minha dívida está paga. Eu sou livre, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Como é que Deus vai refrigerar a sua alma? Quando você crê no poder da sua palavra e na sua obra vicária, na sua obra da cruz, meu irmão. É assim que Deus faz, é assim que Deus quer fazer. E aí então, quando você crê e a culpa já não tem mais força contra você, é como se Deus pegasse uma lousa, que é a história da sua vida, apagasse ela inteirinha e falasse para mim e para você, está em branco, vamos começar a escrever uma nova história. Vamos começar a escrever uma nova história. É possível. Ai, mas não tem mais não tem mais passado, só tem agora frente, presente. Deus está te dando o livramento dessa culpa em nome de Jesus. O Deus que refrigera a sua alma está dizendo para mim e para você, está pago, meu irmão, está pago, minha irmã. Não carregue mais essa cruz, eu já carreguei. Segunda coisa que deixa a alma cansada, exausta, são as angústias. São os momentos ruins que passamos nessa terra, e todos passarão. Você está profetizando? Não, eu estou dizendo que é algo normal de um mundo decaído. O mundo não é justo, meu irmão. O mundo não é justo. Pessoas boas sofrem. Pessoas más aparentemente têm sucesso. Isso é mundo. O joio cresce junto com o trigo. Lembra que Jesus falou? E alguns discípulos falaram assim, mas não é melhor arrancar esse joio? Jesus falou assim, não arranca agora. Porque pode ser quando você for arrancar o joio, você arranca o trigo por engano, porque eles são muito parecidos. Deixa no dia da colheita. Aí eu vou separar todos eles. Vou separar joio do trigo. Portanto, meu querido, não sobrecarregue a sua alma olhando para o sucesso do ímpio. Este mundo não é justo, mas Deus sim é justo e fará um dia a justiça. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Essas são as angústias. Quero falar deste mesmo personagem Davi, porque este homem viveu algumas angústias. E ele esboça isso lá no Salmo. Volta lá no Salmo comigo, agora no Salmo 31. Olha como estava o coração de Davi. Salmo 31, versículo 9 e 10. Esse mesmo Davi que escreveu o Salmo 23, ele diz assim, misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome à vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Olha o estado que estava este grande homem de Deus, o rei Davi, que escreve um Salmo 23, que nos leva a conhecer um pouco mais de Deus, mas que nessa parte do Salmo 31, ele mostra a sua humanidade, no estado de alma que ele estava vivendo. Portanto, em segundo lugar, vamos falar sobre angústia. Eu quero te dizer uma coisa já de início. Você não precisa ser prisioneiro das suas angústias. Você não precisa ser prisioneira das suas angústias. É você quem decide se essa experiência negativa
vai te tornar um prisioneiro ou vai te fazer uma pessoa melhor? É você quem decide se essa angústia vai te afetar para te destruir ou vai te afetar para te fazer mais sábio, mais sábia, mais gente, mais humano. Por que Davi estava com essa luta imensa? Davi passou muitas lutas, mas o que desencadeou essa angústia na alma dele, vou resumir aqui para você. Davi adulterou com a vizinha Betseba, uma mulher que morava ao lado do palácio. Todo mundo sabe a história, eu preciso resumir para a gente caminhar. Ele adultera com essa mulher, e como um abismo chama outro abismo, para esconder o seu pecado, ele manda matar o marido dela. Uau! Talvez você estava pensando aí, nossa, eu pensei que eu tinha um pecado muito sério. Adulterou com a mulher e mandou matar o marido. E na posição que ele ocupava de rei, de soberano sobre a nação, ele nem sequer tinha essa culpa que nós estamos falando. Ele achava que tudo era possível para ele, ele era o grande rei. Ele mandava matar, ele dava vida, ele tirava vida. Até que um profeta de Deus chega para ele e conta uma historinha de um homem que tinha várias ovelhas, mas pegou a ovelha do outro que só tinha uma. E então Davi, na sua fúria, o profeta pergunta para ele o que se deve fazer com este homem. E ele então fala assim: esse homem deve morrer. Então o profeta olha para ele e fala: esse homem é você. Vocês percebem a tática do profeta? Nós temos dificuldade para ver os nossos erros, mas quando você fala uma história de outra pessoa, você consegue enxergar. O cisco no olho do outro é mais fácil ser visto do que a trave no seu. Então quando o Natan conta a história falando de uma outra pessoa, Davi então vê o problema, vê o pecado e fala: esse homem é digno de morte. E Natan olha para ele e fala: esse homem é você. É você que fez isso. Resultado desse pecado, uma angústia na sua alma. Essa mulher engravidou, e essa mulher teve um filho deste pecado. Esse filho adoeceu. Então Davi ficou angustiado demais. Mas Davi aprendeu algumas coisas, meu querido, que eu quero compartilhar com você, para você vencer a angústia. Amém? Quem já teve angústia na vida? Todos nós. Todos nós. Seja bem-vindo. Você está sendo treinado para ser cidadão do céu. Amém? Você está sendo treinado para ser cidadão do céu, para entrar num reino que está acima dessas tempestades, dessas turbulências da vida. Então Davi, com essa luta, com essa angústia na alma que ele relata aí no Salmo 31, aí então ele faz algumas coisas importantes. Vai lá comigo em 2 Samuel. 2 Samuel é o texto que conta essa história que eu já contei para vocês. 2 Samuel capítulo 12, versículo 22. Aqui já é o término da luta dele, quando o filho, depois de muita luta, o filho morre mesmo assim. Então no versículo 22 ele diz: respondeu Davi, enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei, chorei, e eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Meu querido, para você tirar esse peso da angústia da sua alma, a primeira coisa que você tem que fazer: aceitar aquilo que não pode ser mudado. Não adianta se martirizar, não adianta você espernear. Aquilo que não pode ser mudado, você tem que aceitar. Ei, morreu. Ei, acabou. Acabou esse relacionamento, acabou esse casamento. Ei, essa empresa faliu, fechou as portas. Você pode sim tirar lições de tudo isso que aconteceu e ver aonde que está o erro, corrigir algumas coisas, mas você não pode mudar aquilo que não é possível ser mudado. Aceite aquilo que não pode ser mudado. Só assim você vai vencer essa angústia na alma. Davi lutou por essa criança, jejuou 7 dias,
ficou sem comer, com a boca no pó. E a criança morreu. Mas quando ela morre, ele se levanta, lava o rosto, pede para preparar a comida, se perfuma. E as pessoas que estavam ao seu redor falaram assim: mas agora ele endoidou de vez? Ele falou: não, agora eu não endoidei, agora eu estou aceitando o que aconteceu. Vida que segue. Vida que segue, meu irmão. Mas eu amava tanto ele. Eu amava tanto ela. Sim, acontece. Seja bem-vindo à vida. Erga a tua cabeça. Aquilo que você não pode fazer nada para mudar, você tem que aceitar. Segunda coisa que Davi faz, na continuação desse texto aí no versículo 20, ele diz: então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Entregue aos cuidados de Deus. Foi isso que Davi fez. Primeiro ele reconhece: eu não posso mais fazer nada. Depois então ele vai no templo e adora a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus está nas suas mãos. Eu entrego essa angústia na sua mão. Eu entrego essa perda na sua mão. Eu entrego essa calúnia na sua mão. Tem muita coisa que machuca a alma, gente, não é? Calúnia, ingratidão, perdas. Entrega na mão de Deus. Você ouviu amém? Amém. Entrega na mão de Deus. E uma terceira coisa que Davi faz, versículo 24, diz lá o texto: depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Terceira coisa, para você vencer as angústias, é você focar naquilo que ficou. O que perdeu, entrega na mão de Deus, mas coloca o foco no que ficou. Perdeu o filho, mas ficou a esposa. Perdeu o filho, mas ficou a vida. E ele disse: vamos continuar. E ele dorme com ela novamente. Então ele gera um filho, e este filho é Salomão, que será o grande rei de Israel. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Já foi. Mas você é mais importante. A sua casa é mais importante. Aqueles que ficaram são mais importantes. Davi se conscientizou que, apesar que ele era um pai e havia perdido um filho, mas ele também era um rei e tinha uma nação para governar. Eu não sei qual foi a sua perda, meu querido, mas eu quero te dizer com toda certeza: a sua vida tem que continuar, porque os projetos que Deus tem para você ainda não acabou. Tem que continuar. Erga a tua cabeça. Lave o seu rosto, se coloque de pé, põe um bom perfume, ajuda, e vamos embora. E vamos embora em nome de Jesus Cristo. A sua graça nos basta. Amém? A sua graça nos basta. A sua graça nos basta. Todos têm angústia, mas a angústia não pode te aprisionar. Todos passamos por luta, mas você não precisa ser refém disso. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Deus é contigo em nome de Jesus. Amém? Tem pessoas ao seu redor que precisam de você. Tem famílias que precisam de você. Tem discípulos que precisam de você. Tem pessoas que você orientou, que você discipulou, que você falou. Eles estão esperando você se levantar. Eles estão esperando você chacoalhar essa poeira e falar: vamos embora. Enquanto Deus me der vida, eu servirei ao Senhor. Aleluia. Terceira coisa, meu querido, que pode se tornar um peso na sua alma, e essa eu quero bater, porque você precisa se libertar disso, é amargura, é ressentimento. Amargura, ressentimento é aquele porão da alma em que você ainda não se desfez dele. É o porão da alma que você fica revisitando
fizesse um replay do seu sofrimento, sentasse no sofá, pegasse uma pipoca, falasse: vamos relembrar tudo como foi. Vamos relembrar como você me feriu. Vamos relembrar como você foi importante. Vamos relembrar. É porque existe aí no porão da tua alma armazenado uma amargura, um ressentimento que precisa ser liberto em nome de Jesus. Você não será feliz, preste atenção no que eu vou te dizer. Você não será feliz carregando esse defunto nas suas costas. Você não será feliz. Ainda que você conheça outra pessoa, ainda que você monte uma nova empresa, ainda que você consiga dar a volta por cima, você precisa limpar o porão da sua alma. Amargura, meu querido, é tomar veneno achando que o outro vai morrer. Ele não morre, meu querido, é você que está morrendo, com essas lembranças, com esses ressentimentos. Ai, bispo, mas você não sabe o que ele me fez. Ai, você não sabe o quanto eu fui injustiçado. Mesmo que eu soubesse, meu querido, eu não tenho poder para fazer nada. O poder está em você tomar a palavra que está sendo ministrada na sua vida hoje, e no final deste culto pedir para Deus refrigerar a sua alma. Refrigerar a sua alma, te visitar mais uma vez. Jó capítulo 5, vamos lá comigo. Jó teve algumas angústias e algumas coisas na sua vida que o marcou demais, mas ele fala algumas coisas e tirou algumas lições importantes. Jó capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. O ressentimento mata o insensato. A Bíblia está dizendo que você vai morrer se não tirar isso do seu coração, meu irmão. Que morte que é essa? É morte espiritual, a pior que existe. Você continua vindo na igreja, você continua trabalhando, você continua indo e vindo, mas você está morrendo espiritualmente, por causa deste mal que tem que ser arrancado do seu coração. É como uma pedra que entra no cano, que flui a graça de Deus. Você está obstruindo o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. E depois eu vou te mostrar um texto que fala exatamente isso. Exatamente isso. Então, com relação à amargura e ressentimento, a frase que eu deixo para você: não deixe que os seus ressentimentos destruam você. Não deixe, não permita que ele destrua a sua vida. É você que decide o que fazer com o que aconteceu com você. É você quem decide o que fazer com o que aconteceu com você. Se você quiser ficar chorando e se tornar aquele tipo de pessoa que quer ser consolado por todos, vai em frente. Você vai ser aquele coitadinho, todo mundo vai bater nas suas costas e falar assim: nossa, coitadinho dele. Nossa, tadinho dele. Se eu te pedisse para você dar um presente para a pessoa que está causando essa amargura no seu coração, você que fala: eu odeio ele, eu odeio ela. Não fala às vezes porque você é crente, mas lá dentro está pensando isso. Sim ou não? Se eu pedir para você dar um presente para essa pessoa, você gostaria de dar? Acredito que não. Não é verdade? Mas quando você vive uma vida amargurada, cheia de ressentimento, você está presenteando a pessoa que você está dizendo que odeia. Você está presenteando ela. Porque se realmente essa pessoa foi tão má e ela não gosta de você, te ver na pior situação vai ser a alegria dela, vai ser a alegria dele. É isso que a amargura faz, meu querido. Ela contamina você, estraga você. Mas Deus tem refrigério para a sua alma, em nome de Jesus. Deus tem refrigério para a sua alma. Bispo, a minha vontade de se vingar. Vá lá comigo em Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixa com Deus a ira, pois está escrito: minha a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.
Uau! Não procurem vingar-se de ninguém. Coloca na mão de Deus. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui nesse coloca na mão de Deus. Não é macumba gospel não, tá? Sabe que é macumba gospel? É aquela assim, ó. A pessoa te ofende, te maltratou, você está ressentida com ela, e você fala assim, está na mão de Deus. Deus vai ser o juiz. Você está quase dizendo assim, ó, eu não vou fazer, mas Deus vai acabar com você. Deus vai te destruir. Não, meu irmão, você não entendeu. Não é essa macumba gospel que eu estou me referindo, não. Entregar na mão de Deus e crer que Ele é o reto juiz é descansar em Deus. Eu não vou fazer nada. Eu vou permanecer sereno e em paz. O reto juiz cuida de tudo. O que Ele fizer está feito. Aleluia! Até levantar essa pessoa ao invés de destruí-la. Glória a Deus! Até colocá-la num lugar mais elevado. Glória a Deus! Aí você fala, não, mas não é justo. Você não sabe o que é justo. Nós não sabemos o que é justo. O Todo-Poderoso sabe o que é justo. Sabe o que é reto. Nós julgamos pela aparência. Parece que ele é perturbado. Parece que ela é não sei o quê. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Deixa Deus cuidar, meu querido. Bispo, então o que eu faço com essa amargura que está me consumindo? Primeira coisa, meu querido, não permita que isso domine o seu coração e domine a sua casa. Não permita que isso domine o seu coração e domine a sua casa. Você é a luz aonde o Senhor te plantar. A mensagem continua a mesma. Não permita que essa raiz de amargura vá infiltrando, transvestida com justificativas. Ah, ele não está fazendo isso, mas é por causa daquilo. Não tem por causa. Libere o seu coração da amargura e do ressentimento. Isso é obra do diabo. Nossa, bispo, agora o senhor bateu forte. Isso é obra do diabo. Vamos ler mais um texto, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Olha o que você pode estar fazendo sem querer, obstruindo a ação do Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bispo, como é que eu venço essa amargura, esse ressentimento que não quer sair do meu coração? Você não tem outro caminho. O Evangelho não nos apresenta outra solução. A única solução é abrir o seu coração e perdoar. É olhar para quem te ofendeu. É olhar para quem te estragou e dizer, ele é um coitado, ela é uma coitada, porque merece, precisa da graça de Deus. Mas eu não sou tão bom assim. Eu não sou tão melhor assim. Talvez esse seja o problema. Você está se achando o perfeito, mas você não é. A cada dia Deus precisa estender a mão para te dar graça, porque você continua errando. Todos nós continuamos errando. Mas o outro é sempre pior. A outra é sempre pior. Você não vai conseguir perdoar sem verdadeiramente se perdoar e olhar para a cruz de Cristo. Bispo, quando eu sei que eu perdoei uma pessoa, quando você lembrar dela, não te causar mais dor na tua alma. Quando você lembrar da situação e aquilo já não mais mexe com o seu interior, você verdadeiramente confiou e depositou na mão de Deus. Você estendeu o perdão. Você estendeu o perdão. O perdão tem que ser vivido, meu irmão. Não é para ser anunciado, não é uma mensagem. Tem que acompanhar o mensageiro. O perdão tem que ser vivido. Dentro da igreja estamos com dificuldade de perdoar. Imagina lá fora. Se você ler o versículo anterior,
Essa recomendação, que é o 30, ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Em outras palavras, ele está dizendo: se você não arrancar essa amargura, esse ressentimento, você está impedindo o Espírito Santo de trabalhar na sua vida. Porque tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e têm uma nova vida com Deus após ouvir uma mensagem de arrependimento, porque ele tira as pedras, tira a pedra da alma, e então o Espírito tem acesso. O Espírito Santo não pode te encher enquanto você não perdoar o seu irmão, enquanto você não verdadeiramente tirar isso da sua alma para seguir em frente, liberto em nome de Jesus Cristo. Deixa o perdão entrar na sua casa, deixa o perdão entrar na sua vida, deixa o perdão fazer parte da sua vida cotidiana. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Só assim então nós poderemos dizer como Davi disse: oh Senhor, refrigera a minha alma, revigora a minha vida, Senhor. Bispo, é possível um sobrenatural de Deus vindo sobre a minha vida agora? Sim, se você se atentou para os passos que antecede. Quero terminar com o último texto, que eu achei ele maravilhoso, e eu não me lembrava dele, está lá no livro de Jó. Jó capítulo 11, versículo 13 ao 16. Vou ler bem devagarzinho para você entrar nele comigo. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, olha Deus te convidando para você consagrar o seu coração nessa manhã, estender a mão para Deus, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Oh, aleluia! Que promessa maravilhosa! Eu vou repetir para você, meu querido. Contudo, se você lhe consagrar o coração, o que é consagrar o coração? É receber essa palavra que foi semeada e falar: eu quero me livrar deste lixo, eu quero abrir a minha alma para Deus, eu tomo uma decisão, não é arrepio, não é arrepio na espinha ou qualquer coisa semelhante, é uma decisão, eu quero. Se você então estender as mãos para Ele, ou seja, buscar essa graça de Deus, então você vai afastar as suas mãos do pecado e não permitir que a maldade habite a sua tenda. Amargura é maldade, falta de perdão é maldade. Então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Não importa o que aconteceu, você está livre. Vai poder levantar a sua cabeça sem vergonha nenhuma. Não importa o seu pecado, meu irmão. Deus pode te lavar completamente nessa oportunidade. E você então vai levantar o seu rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido, não vai viver de cabeça baixa, temeroso, mas está firme e sem temor algum. Você esquecerá as suas desgraças, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Aleluia. Todos nós, meu querido, precisamos do refrigério da alma. Todos nós já perdemos pessoas, todos nós já ofendemos pessoas, e também fomos ofendidos. Mas o Espírito Santo de Deus quer refrigerar sua alma nessa manhã. Se você tem alguma coisa contra alguém, agora é a hora. Pensa nessa pessoa agora e solta as amarras, solta as cadeias, liberte essa pessoa, tira ela do seu coração,
no sentido do mal que ela tem produzido. Deus está querendo isso agora. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra. Eu creio, Senhor, na ação do Espírito. E eu creio que o Senhor pode refrigerar a alma agora. Este peso pode sair agora. Este fardo vai sair agora. Este mal vai sair agora, em nome de Jesus. Essa hipocrisia, esse sentimento podre que invadiu a sua alma, você não precisa provar nada para ninguém. A única coisa que você precisa é se derramar na presença de Deus e deixar ser restaurado nessa manhã. Restaurado pelo poder do Espírito Santo. Toque agora, Jesus. Liberte essa pessoa. Liberte este homem. Liberta deste trauma, dessa dor, dessa injustiça. Roubaram ele, Senhor, o seu sócio, e arruinou com a vida dele. Liberta ele agora, Pai, para que ele possa continuar e vencer em nome de Jesus. Liberte essa vida, Senhor, que colocou toda a esperança em alguém e foi enganado. Liberte agora, Senhor, Tu és poderoso para tirar esse peso da alma. Venha Espírito Santo, venha Espírito Santo mais uma vez, venha Espírito Santo sobre a Tua igreja. Nós dependemos da Sua graça, do Seu agir. Oh Deus. Michele, eu navegarei no oceano do Espírito. Louva a Deus. Sua alma refrigerada hoje, meu irmão. Não coloca o peso de novo. Amém? Aleluia. Antes de terminar, nós temos o retiro na Páscoa, amém? Relembrando a igreja, dia 7, 8 e 9. Será um retiro abençoado. Teremos a presença do Bispo Quaresma, pastor Rafael Najib, Bispo Inaldo. Serão momentos ali de comunhão, de refrigério para as nossas almas também.
Amém? Se prepare para esses dias, terão culto cedo, trabalhos à tarde e culto à noite. Sexta, feriado, sábado, termina no domingo, a hora do almoço. Amém? Se prepare para isso. Venha tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o refrigério do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, hoje e para sempre. Amém. Vão em paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.